Paz seja convosco. Aqui, Mestre Araújo, dando continuidade com a nossa reflexão aí sobre desmascarando o sistema. Já mostrando para você que o nosso objetivo, né, na questão de desmascaramento do sistema não é menosprezar, nem desfazer, nem coisa dessa natureza, mas é exatamente trazer para nós, né, algumas verdades que nós necessitamos nesse sistema, para então a gente poder ver o que realmente a Bíblia diz. Tá? Romanos capítulo 11, que eu deixei para você ler no último vídeo, né? Espero que você tenha lido, e Efésios capítulo 2, versículos 13 a 22, espero que você tenha lido, tenha meditado, tenha analisado, porque nós vamos falar, continuar falando exatamente sobre esse texto, esses textos. Por quê? Porque é uma das coisas que o sistema não tem interesse que a gente saiba é sobre a questão de Israel. Tá? A questão de Israel no contexto do sistema é como se fosse, digamos assim, algo que foi substituído. Né? Deus substituiu Israel e nos colocou no lugar de Israel. Essa é a filosofia, esse é o pensamento, esse é o que o sistema defende, ok? Mas o meu objetivo aqui é deixar a Bíblia aberta diante de você, deixar a Bíblia falar o que ela realmente tem a dizer. Se você leu, se você prestou atenção, você percebeu que esses aí são dois textos que estão no contexto geral do tratamento de Deus com seu povo na história, que trata da fusão, tá? Uma fusão, um amalgamento, uma acoplação, né? Não sei se a expressão saiu correta, acoplação, acredito que seja essa expressão mesmo, se não for, né, vai me perdoando aí, ou fusão, né, de gentios e judeus crentes em Jesus. Gentios e judeus crentes em Jesus. Nesses textos aí, judeu não é maior do que gentios, e nem a igreja, né, chamada igreja gentia, é maior do que judeu. Nenhum é superior ao outro. Tá? A diferença está em que, em Jesus, tanto faz judeus como gentios formam um só corpo. É o que o mesmo apóstolo fala lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Tá? Ao formar um só corpo, então não tem superioridade entre um e outro. Nós não podemos esquecer que esse corpo é formado de judeus e gentios, mas Israel é o clímax de todas as profecias de Deus relacionadas aos acontecimentos finais, tá certo? Mas o sistema não tem interesse que a gente conheça essas coisas, porque isso iria contra o que ele tem ensinado e mostrado através dos séculos. Tá? A metáfora dos galhos enxertados na oliveira, né, dos galhos bravos enxertados na oliveira, descreve como os gentios foram unidos ao povo de Deus pela fé em Jesus. Observa aí, os gentios foram unidos ao algo que já existia. Eles foram unidos. A Bíblia não diz que Deus tirou algo que existia e colocou um segundo. Não tem isso na Bíblia. A minha missão aqui é abrir a Bíblia para você e deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, tá certo? Agora, esta analogia ensina que, embora somos originários de uma oliveira brava, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. E se nós somos enxertados, então nós não temos como de tomar o lugar de Israel, substituir Israel. Né? Nós aprendemos que a igreja substituiu Israel. Usa-se textos isolados como João capítulo 1, versículo 12, né? Veio para o que era seus, versículos 11 e 12, veio para o que era seu. E aí até ainda leem sem ler o que está escrito, né? Leem como querem ler e diz lá, e ele veio para o que era seus. Não, lá não está no singular, lá está no plural. Ele veio para o que era seu.
um objeto, tá? E aí, nesse objeto, para esse objeto que ele veio, os seus que tomavam conta desse objeto, que no caso é o reino, não receberam. Evidentemente que isso aí não inclui, né, o plano de Deus, não vai frustrar nem fazer com que Deus tenha que substituir um pouco por outro. Não, será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Quando nós aceitamos a ideia de que Deus substituiu Israel pela igreja, nós também temos que aceitar a ideia que Deus errou. E pelo fato dele errar, então ele substituiu. Né? Não bate. Tá? Biblicamente falando, se você for fazer um raciocínio lógico, coerente, não bate. A verdade é que não bate. Tá? Essa condição que Deus nos deu, a oportunidade de sermos enxertados em Israel, só é possível através do sacrifício de Jesus, né, que Deus nos propiciou. Tá? Agora, essa oliveira Israel são as raízes, precisamos entender isso. A oliveira Israel são as raízes. Vamos até fazer uma analogia aqui mais atualizada. Né? Abraão, Isaac, Jacó, as raízes, tá? De onde essa oliveira surgiu. Tá? E aí então a oliveira surge. Quem é essa oliveira? Israel. Nessa oliveira que estava com seus galhos completos, o próprio Deus ele criou de alguma forma um meio de fazer com que alguns galhos fossem cortados, retirados para dar, é isso que o texto diz lá, para dar a oportunidade aos gentios. Esses galhos que saíram, eles não saíram, né, digamos assim, deliberadamente eles saíram, foram provocados a saírem para dar lugar para os gentios também poderem participar. Agora, os gentios participam nesse tronco. Os gentios são galhos enxertados. Os gentios não são, né, o povo, outro povo que Deus escolheu e tal, e substituiu. Não, nunca, em nenhum momento a Bíblia diz isso aí. O sistema, sim, né? A teologia defendida pelo sistema, né, os ensinamentos, sim. A filosofia administrativa do sistema, sim, mas a Bíblia não. Tá? É importante nós pararmos para analisar. Tá? Que essa oliveira Israel são as raízes, né? Eu já dei até uma ilustração, tá certo? E são nessas raízes que nós precisamos sermos alimentados. Tá? E ao sermos alimentados nessas raízes, então nos tornaremos fortes, nos tornaremos saudáveis espiritualmente. Por que muitos problemas tem hoje da igreja, né? De ser fraca, não querer compromisso com Deus, desaliançada, a maioria esmagadora só estão interessados naquilo que Deus pode fazer, só estão interessados nas programações da igreja, só estão interessados nas programações da sua denominação, nos eventos, nas festas, nos encontros, e etc, etc, etc. Mas ninguém está interessado em fazer a vontade de Deus, em ser alguém que Deus quer, que Deus tensionou que assim o fôssemos. Um dos maiores problemas que Deus tem com o chamado povo dele é isso. O povo não quer saber de obedecer a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. O povo quer saber de viver de eventos, de emocionalismo, e etc, etc, etc. São coisas que a gente fala aí mais à frente. Dentro da oportunidade a gente vai tocar nesses assuntos aí para você, tá bom? A gente fica por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E no próximo encontro nós vamos falar aí sobre alguns pontos chaves da metáfora de Romanos capítulo 11, versículo 17 ao versículo 24, ok? Fique na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.